Muito bem, amados, a graça e a paz do Senhor. Estamos voltando a mais um devocional da nossa novela da vida real do livro de Juízes, que tem como título hoje As Escolhas Nécias de Sansão. Nécias ou nécio é aquele cidadão desprovido de discernimento, estupidez ou ignorância. E o texto que nós vamos estudar está em Juízes, capítulo 16, do versículo 18 ao 31. O texto diz assim: Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram, trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida, chamou um homem e ele cortou as sete tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Eles cantaram: o nosso Deus entregou o nosso inimigo nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagon. Assim, o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruiu a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chame Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo a custas dele. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim, por favor, dá-me força só mais uma vez, deixa que eu de uma vez só me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo com a mão direita numa coluna e com a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Queridos, é forte, né, essa história, mas aqui nós temos que, nesse momento, a sua força desapareceu. Sansão teve algumas situações interessantes aqui. Primeiro, o que nós podemos dizer aqui a você é que ele viveu amores inconsequentes.
Sansão foi enganado, irmãos, porque queria acreditar mais nas mentiras de Dalila. Como você pode impedir que seu desejo por alguém o engane? Tem muitos de nós que vivemos relacionamentos enganosos. E aí vem uma premissa. Primeiro, decida que tipo de pessoa você amará antes que a paixão se aposse do seu coração. Segundo, você terá você encontrado alguém com a personalidade, o temperamento e o comprometimento com Deus necessário para ajudá-lo a enfrentar os grandes problemas e embates da vida? E cuidado, seja paciente. Um olhar atento muitas vezes revela o que está por trás da bela aparência e da atenção dispensada a você. Queridos, insistência foi a dinâmica de Dalila, porque ela insistiu tanto para Sansão revelar o segredo da sua força, que ele finalmente se cansou e acabou cedendo e contando o grande segredo da sua vida, o segredo mais importante que lhe daria uma proeminência de um grande juiz. Que lamentável, meu irmão. Que lamentável desculpa para a desobediência. Não permita que ninguém, por mais atraente e persuasivo como foi Dalila, convença-o a agir de forma errada. Quero dizer a você que houve uma restauração, apesar de tudo, houve uma restauração. A partir do versículo 28 a 30 de Juízes 16, apesar do passado de Sansão, Deus ainda respondeu às orações dele, dando-lhe força para destruir o templo pagão e os inimigos idólatras. Deus ainda amava Sansão. Ele estava disposto a ouvir a oração de confissão e arrependimento dele e a usá-lo até o último momento. Um dos efeitos, irmãos, do pecado em nossa vida é que ele tira a nossa vontade de orar. Não deixe que seus sentimentos de culpa o afastem de Deus. Não importa o tempo que você tenha passado longe dele, o Senhor está pronto para ouvi-lo e restaurar o seu relacionamento com ele. Toda situação pode ser restaurada se você estiver disposto a voltar-se novamente a ele e obedecer-lhe. Se Deus agiu na situação de Sansão, ele certamente poderá fazer alguma coisa valiosa na sua vida em prol de você. Quero dizer a você que houve uma terapia na vida de Sansão, lá no versículo 22 do capítulo 16. Uma terapia de Deus. Porque o que é que diz o versículo 22? E o cabelo da sua cabeça, logo após ser cortado, ser rapado, começou a crescer. Queridos, há momentos que Deus vai fazer terapias na nossa vida para que nós possamos recobrar o nosso relacionamento com Ele. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de servos de Deus que receberam novas forças, uma terapia nova e que recobrou as suas forças.
Elias, querendo morrer, dorme e come. Lá em 1 Reis 19:5. O povo de Israel, aflito e angustiado, Deus ouviu o seu clamor lá em Êxodo 6, 5 ao 6. Josué, prostrado pela derrota, levanta-se. Josué 7:10. Sansão, cego e preso, recebe novas forças. Juízes 16:22. Paulo, nosso amado Paulo, desencorajado, o Senhor o encoraja. Atos 23:11. E João, exilado, tem revelações do Senhor. Apocalipse 1:17, 18. Quero que você se prepare para a gente nesse domingo finalizar o livro de Juízes. Que Deus te abençoe e que cuidado para não ser mais um desses que faz escolhas nécias, escolhas desprovida de discernimento, estupidez e ignorância. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia.